E aí, galera do segundo, beleza? Turma, eu juro por Deus que eu tô imaginando vocês dando play no vídeo falando: ah, não, cara, você até aqui, não, de novo. Mas é isso. Tô aqui no YouTube porque as minhas aulas pra vocês eu vou gravar aqui agora, certo? Vou postar o link no plural junto com os slides. Os slides servirão mais ou menos para ser como se fosse minha lousa. Então, se você quiser dar play no vídeo, deixar ele tocando, ouvindo minha voz e olhar os slides, beleza. Ou se quiser primeiro ver o vídeo, depois olhar os slides, fica a critério de vocês. Sempre no final dos slides, quando vocês verem, eu vou deixar as respostas dos exercícios da aula, beleza? Para vocês marcarem e para darem uma lida também. E sempre ao final da aula, façam a tarefa, TM e TC. Já que a gente não está tendo aula, então vamos forçar um pouquinho mais, tá bom? Turma, hoje a gente vai falar da nossa aula 18, ainda do livro 5, tá bom? Galera, o tema da aula 18 é um tema que eu adoro, que eu tenho um carinho muito grande para falar sobre, que foi um dos temas que estavam no meu trabalho de conclusão de curso, né, na minha tese de conclusão de curso, que é os motivos que levaram à proclamação da República, ao feriado que nós temos no dia 15 de novembro. Mas para ser mais exato, foi no dia 15 de novembro de 1889. Galera, o que aconteceu nesse dia foi uma junção de fatores que levaram a esse final. Foi meio que um efeito dominó, onde a última peça foi a queda da monarquia e o início da República no Brasil. Turma, não é muito difícil, não são muitos detalhes. A gente, de uma maneira mais isolada, a gente acabou trabalhando alguns desses motivos ao longo das nossas aulas. Só que agora a gente vai unir isso tudo para dar um desfecho a isso. Para ser mais exato, a monarquia no Brasil. Galera, seguinte, vamos tentar entender. Dom Pedro II já não era uma figura que gozava de muito prestígio perante a população brasileira, em especial as camadas mais importantes do Brasil. Mas quem dava o principal sustento a ele ainda era a elite agrária brasileira. Por que essa elite ainda dava tanto sustento a ele? Porque eles estavam se lixando se eles tinham poder ou não político. A elite agrária, em especial a paulista, estava ganhando muito dinheiro com o café. Se eles estavam ganhando dinheiro, se eles estavam enriquecendo, dane-se, deixa o imperador lá. O problema é que chegou um momento que o imperador perdeu a mão, inclusive com eles. E eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Só que antes da gente chegar na elite cafeeira, que foi o último empurrãozinho para a queda de Dom Pedro II, eu vou explicar outros fatores que foram desgastando ele ao longo do seu governo no Brasil. Primeiro motivo, turma, ele arrumou encrenca com a Igreja Católica. Para falar a verdade, também inicialmente a Igreja provocou um pouco, só que ele não soube ser diplomático com ela nesse momento. Turma, a Igreja Católica, na figura do Papa, começou a condenar algumas ações que aconteciam no Brasil, em especial duas delas. A primeira, a interferência direta do imperador nas ações religiosas. Turma, o imperador ele tinha quase que uma função de um segundo Papa no Brasil. Ele se metia mesmo, ele mandava mesmo na igreja aqui no território nacional. Isso para o Papa lá em Roma não era muito bem visto. Logo foi baixado um ato pelo Papa proibindo essas interferências do imperador no que diz respeito à religião. E uma segunda ordem vindo do Papa para cá foi a proibição de maçons dentro da igreja. Onde está o grande problema disso, turma? Dom Pedro era maçom. Logo, ele se sentiu diretamente atingido por essa decisão do Papa. Logo, ele, na figura de imperador, se posicionou contra tais ações da igreja. A partir desse momento, criou-se um racha entre Império e Igreja Católica. E vale ressaltar, alguns padres que seguiram essas determinações do Papa, na região Nordeste, foram presos a mando do imperador. Então isso não facilitou muito uma possível paz entre os dois. Pelo contrário, isso só piorou a situação entre eles. Segundo fator que complicou a situação de Dom Pedro,
o exército. Turma, um governante assim, é muito importante que ele tenha o apoio da camada militar ao seu lado. Dom Pedro teve até um determinado momento, quando ele perdeu essa mão, após a Guerra do Paraguai. Vale lembrar, o Brasil saiu vitorioso, só que saiu muito endividado, foi péssima essa guerra para os brasileiros, para o governo brasileiro e a economia brasileira. O que aconteceu? Só que o exército ele saiu muito fortalecido dessa guerra. E eles buscavam, eles ansiavam maior participação política dentro do território nacional. Inicialmente, houve uma promessa a eles que essa participação aconteceria. Na prática, não houve isso. Logo, os militares perceberam que não dava mais para contar com Dom Pedro. E muitos passaram a defender os ideais republicanos no Brasil. E aí já vai entrar o terceiro motivo. Partido Republicano, turma. As ideias republicanas elas estavam tomando forma muito forte no Brasil, vindas em especial da Europa para cá. E tais ideias começaram a contagiar uma elite aqui no Brasil, uma elite intelectual. Muitos começavam a escrever em jornais, em revistas, e em panfletos, e espalhavam isso por todo o território. E uma das defesas dos ideais republicanos era o federalismo. Vamos retomar esse conceito. Federalismo, autonomia das províncias, dos estados. Quando você tem um poder centralizador, como é o de Dom Pedro II, quando nós tivemos um poder moderador, óbvio que você não vai querer um federalismo, óbvio que você não vai querer dar autonomia aos seus estados, você quer centralizar tudo na sua mão. Então Dom Pedro era completamente contra esses ideais. Se ele fosse mais maleável, talvez a sua queda demoraria mais um pouco, mas ele não foi. Muito pelo contrário, ele continuou firme às suas ideias. Mas por que ele tinha essa firmeza? Por que ele tinha tudo isso? Ele tinha uma camada ao seu lado, como eu disse no começo do vídeo. Ele tinha a elite cafeeira com ele. Porque por mais que Dom Pedro passasse uma imagem, isso muitos republicanos falavam, ele passava uma imagem atrasada, uma imagem retrógrada. Por que isso? Para os republicanos, a ideia da república era algo moderno, algo novo. E se você batia o olho e via no poder o imperador, você tinha uma outra sensação. Você tinha o pressentimento que o Brasil estava atrasado. Haviam diversas charges, diversas caricaturas do imperador como uma figura desse jeito. Como uma figura sonolenta, velha, arcaica, desgastada. Tudo isso para defender o ideal republicano. Só que mesmo com tudo isso, a elite agrária estava do lado dele. Porque ela estava enriquecendo, tinha trabalhadores. Só que aí veio a promessa não cumprida de Dom Pedro. Nas nossas últimas aulas, a gente conversou sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil. Ele ocorreu no ano de 1888, a partir da assinatura da Lei Áurea. Galera, qual foi a condição para isso acontecer? O Brasil ainda tinha uma mão de obra escravista, em grande escala, em especial na cafeicultura. O que vai acontecer? A elite cafeira não queria ficar desamparada. Peraí, se você está tirando os escravos daqui, a gente precisa de mão de obra, a gente não pode ficar sem. E os escravos, vamos lembrar de novo, era como se fosse uma mercadoria. Se é uma mercadoria, ela tem um valor. Os cafeicultores pagaram por isso. Logo, eles vão querer ser reembolsados. Então o que Dom Pedro fez? Olha, a gente vai abolir a escravidão, a pressão da Inglaterra, nós vamos deixá-los libertos, só que eu vou pagar uma indenização a vocês não vão ficar sem receber nada em troca. A elite cafeira falou, beleza então, se a gente vai ganhar alguma coisa por isso, tudo bem, toca esse processo pra frente então. Aconteceu, 1 ano antes da proclamação da República, foi assinada a Lei Áurea. Acabou a escravidão no Brasil, ótimo. A elite foi cobrar. Dom Pedro, então, cadê nosso dinheiro? Não veio. A partir desse momento, a elite cafeira vira as costas para Dom Pedro. Logo ele se sente isolado. Ele não tem mais uma camada, um sustento para permanecer.
no poder. Ele não tem mais ninguém em volta dele que possa dar uma estrutura para a continuação da monarquia no Brasil. E realmente ela não se sustenta mais. No ano de 1889, ocorre no Brasil a tomada do poder e é instaurada na República, na figura do nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Temos então o fim da monarquia no Brasil e o início da República. Forma de governo que nós temos até hoje, com um pequeno intervalinho aí da ditadura. Mas logo a gente vai falar sobre esse processo. Turma, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. De novo, depois deem uma olhada na plataforma do Plural, olhem os slides, que vai estar resumido, vai estar em tópicos, como se fosse a minha lousa. Eu sei que alguns não vão gostar, né, porque tem gente nessa sala que não gosta da minha lousa, né, Fábio? Então, mas deem uma olhadinha lá, espero que tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida, vocês têm meu número, mandem uma mensagem que eu respondo. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau.